Sexta-feira, 31 de julho de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaalvivo.com, que leva a partir desse instante para todo o Brasil, para o norte do Brasil, para um pedaço da galáxia, o nosso esporte.com. E hoje, sexta-feira, com um papo bem legal, eu já vou logo apresentando aí o meu companheiro Vanderlei Corrêa, já está ali na tela, e ele, Luiz, meu xará, Luiz Alexandre, grande embaixador São Paulino, aqui na região norte, aqui em Rondônia. Ele que já esteve no esporte.com e hoje, na volta, nem tanto triunfal, mas tem muita coisa com relação à Embaixada São Paulina, que trabalha sempre aqui em Porto Velho. Já, bom dia, boa tarde, boa noite, Luiz Alexandre, tudo bom, meu irmão? Olá, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia, não sei como... qual é o tempo aí. Luiz Carlos Pereira, Vanderlei Corrêa, grande amigo Vanderlei. Estamos aqui, né, para a gente falar um pouco aqui da nossa embaixada, essa embaixada. Eu não sou um embaixador, né? Eu faço parte da diretoria. Temos o nosso presidente, Jansen Tissuno, uma grande diretoria que trabalha anos aí na embaixada para fazer o melhor pelos São Paulinos aí de Rondônia. Beleza. Vanderlei Corrêa, o Luiz é contemporâneo lá do curso, lá, teu curso, primeiro, você, Paulo Andreoli, só tinha gente feia, né, rapaz? Porque tudo bonitão desse jeito, né? Só eu que não estava lá para fazer esse curso. Vanderlei, bom dia, boa tarde. Um abraço, meu irmão. Você tá bem? Tudo bom, Luiz? Luizes, tudo né? Bom. Dois Luizes aí. O Luiz Carlos Pereira, o Luiz Alexandre, grande amigo. A minha história com o Luiz Alexandre é antiga, desde da mãe dele, da igreja São Cristóvão aí. Eu cantava na igreja junto com a mãe dele, com a dona Olinda. Aliás, manda um abraço aí para a dona Olinda. E o seu Lima, né? Que é o pai do Luiz Alexandre também. A gente frequentava junto a igreja de São Cristóvão, a paróquia de São Cristóvão. Animamos muitas festas de São Cristóvão. Aliás, semana agora foi, né? Semana passada, não foi? São 29, né? Isso. 28. Exatamente. Isso. Exatamente, dia 25. Dia 25. 29 é dia dos amigos. Isso. Então esse mês de julho é cheio de comemorações, né, Vanderlei? É verdade, verdade. E a gente encontra mais um amigo assim, né, no final do mês. Sim, sem dúvida, né? E então aí estudamos junto, fizemos faculdade, somos da primeira turma de jornalismo do estado de Rondônia, eu, Luiz Alexandre, Paulo Andreoli, enfim, uma penca aí de gente aí. Só gente boa, figuras. De qualidade, só figuras. Mas por que eu convidei o Luiz? Porque ontem eu vi que eles estavam preparando. O Luiz, eu já participei até de alguns eventos que eles fizeram aqui em São Paulo, porque eles vieram até São Paulo, né, para assistir o jogo do São Paulo em algumas oportunidades. Em duas delas eu acabei encontrando com eles por aqui e vendo o trabalho interessante que eles fazem de cunho social, né? Porque não é só juntar um bando de São Paulinos ali e começar a torcer, mas enfim, isso aí tem que gerar alguma coisa. E depois eu vou até contar uns exemplos que tem aqui em São Paulo também a respeito disso aí. Mas eu acho muito legal o trabalho que eles fazem aí, dessa parte social. O Luiz vai explicar pra gente aí. Manda um abraço pro Jansen lá também. Que é outro da São Cristóvão, é outro da paróquia São Cristóvão. A gente era tudo da mesma igreja ali, ô Luiz. Conheceu o Giovanni da igreja São Cristóvão? Giovanni Santos, que me parece que é do TRE, do Tribunal de Contas. Giovanni. Só que ele não fez jornalismo. Giovanni me parece que fez medicina. Mas dessa época, assim, de vocês. O Luiz deve conhecer. Eu, sinceramente, não lembro que eu já tô... Giovanni Santos. Já estou há 14 anos longe de Porto Velho, então tem alguns nomes. Se eu ver a pessoa, eu lembro, mas por nome, assim, às vezes é mais difícil, né? Mas o Luiz... Mas eu vou falar uma coisa aqui, viu, o Luiz? O Luiz apareceu ali um pouquinho. Eu vou dizer uma coisa também, mas ele deve estar ouvindo a gente, ele volta já já. O Vanderlei, então vamos fazer o seguinte, completando aí a nossa escalada, né? Você lembra do tempo do rádio, né? Escalada do nosso esporte.com desta sexta-feira. Lembrando que o Vanderlei está em São Paulo, eu estou aqui em Porto Velho, o Luiz Alexandre também, e aí a gente está gravando esse programa no final da tarde de quinta-feira, tá certo? Então, eu tenho aqui uma notícia com relação à ginástica rítmica
Eu sou fã da ginástica rítmica e eu vou trazer aqui alguns dados com relação às meninas da ginástica rítmica, o Vanderlei, ginástica rítmica, que está trabalhando todo mundo virtualmente, tá certo? Ontem nós tivemos a professora Jucimara me falando justamente das atletas daqui chama GIMP, Ginastas de Porto Velho, participaram agora recentemente, 24 e 25 de julho, de um torneio o torneio chamado de Países Amigos, né, Nações Amigas, e que a sede foi na Argentina. Tudo virtual, mas tivemos 54 ginastas de 13 países, tá certo? Aqui da Sul-Americana, e vou dizer uma coisa, tem duas meninas aqui de Rondônia que se deram muito bem. Uma é a Larissa Michele, que depois vai aparecer aí na telinha, a Larissa Michele, que é lá da escola Pingo de Gente, aqui no bairro Ulisses Guimarães, e foi a primeira colocada, ela já na fase adulta, né, parte adulta. A outra é a Ana Laura Silvério, que também é do Colégio Dom Bosco, e foi a primeira participação dela, essa é pré-infantil, ficou na quarta colocação, tá certo? Então, isso foi um evento muito importante para essas meninas, e também para a professora Jucimara, que manda um abraço aí para todas. A Jucimara para participar, mas realmente não teve condições com esse novo sistema que nós estamos trabalhando aqui no Rondônia ao Vivo, no esporte.com, e não tivemos condições de colocar a professora no ar. Mas peguei esses dados aí, e a novidade nessa quinta-feira era uma parte de ginástica para os homens. O nome era justamente Ginástica MER, né? E aí é voltada não só para o ginasta masculino, mas também para os atletas de taekwondo, de karatê, enfim, das artes marciais, que tem que ter uma agilidade legal para poder trabalhar seu corpo, isso tudo virtual, tá certo? Então, um abraço, professora Jucimara, o seu recadinho está dado aqui no nosso esporte.com, meu caro Vanderlei Correia. Pois é, parabéns aí às meninas aí, representando muito bem aí o estado de Rondônia, né, na ginástica rítmica. Muito legal isso aí. Eu do rítmica aí, meu ritmo é só no violão e no acompanhamento, e olha lá. Não tem esse ritmo todo não, viu, Luiz? Isso, e só para fechar, porque o Luiz já apareceu ali, e só para fechar com relação à ginástica rítmica, ontem nós tivemos o aniversário, meu caro Vanderlei, aliás, nessa quarta-feira, da nossa musa maior da ginástica rítmica daqui de Rondônia. Chama-se Maria Eduarda Tavares. Se falar assim, ninguém vai nem lembrar quem é, mas se falar Duda, nomezinho curtinho, mas essa menina completou 18 anos, olha, 18 anos. Só de 14 anos o Vanderlei que saiu daqui, né? Ela está com 18 anos e informa e ainda vai nos dar muita alegria aqui para o nosso estado, meu caro Vanderlei. Agora sim, apareceu o Luiz Alexandre, o nosso São Paulino, Vanderlei. Sem delongas, vamos lá. Primeiro vamos falar de futebol um pouquinho, porque é a origem de tudo isso, né? O São Paulo foi eliminado pelo Mirassol. Sem querer te cortar, Vanderlei, sem querer te cortar, desculpe. E eu vou dizer uma coisa, viu, Luiz? Para você ter ideia como é que você tem seus amigos, viu? Ontem nós estávamos batendo um papo no Zap, e na hora do jogo, né? Na hora do jogo. Eu digo, meu Deus do céu, disse, rapaz, o Mirassol fez 2x0, o Mirassol, né? Fez 2x0, o São Paulo empatou, e agora 3x2, Luiz. Aí eu disse assim, rapaz, imagina como é que tá o Luiz Alexandre. E aí ele disse, eu vou convidar, viu? Tô te falando isso, é do ar, viu, Vanderlei? Foi a pauta na hora, falou, vamos chamar ele. É na desgraça que lembra dos amigos, né? Mas assim, vamos falando aqui de Campeonato Paulista, né? Teve os outros dois jogos ainda nesta quinta-feira, o Corinthians contra o RB Bragantino e o Santos contra a Ponte Preta. Mas os dois primeiros semifinalistas foram definidos na quarta-feira, que foi o Mirassol, que venceu o São Paulo por 3x2 no Morumbi, e o Palmeiras, que venceu o Santo André por 2x0. Só fazendo justiça, futebol de um nível fraquíssimo. Era de se esperar 15 dias, principalmente as equipes grandes de São Paulo, voltaram a treinar 15 dias. Eu tenho minhas desconfianças de que as equipes do interior, caso do Bragantino, Ponte Preta, Mirassol e os demais aí que jogaram, menos o Santo André, porque o Santo André está aqui, faz parte do ABC aqui em São Paulo, não tiveram condições de treinar antes disso. Mas as outras equipes treinaram com certeza há muito mais tempo, já estão treinando. As equipes estão voando fisicamente. Você vê que mesmo que perderam alguns jogadores,
E isso não é desculpa, mas isso influencia muito. 15 dias a mais de trabalho influencia muito no futebol no esporte de alto rendimento, qualquer esporte. A gente está falando de ginástica, está falando de muita coisa aqui. E foi assim no jogo do São Paulo contra o RB Bragantino. O time do RB Bragantino, nossa, voando, os caras estavam numa correria aquele dia contra o São Paulo. Um time daquele lá não está treinando há 15 dias apenas. Me desculpa, mas isso foi uma falha da Federação Paulista. Isso não era para ter acontecido. Da mesma forma que vai acontecer no Campeonato Brasileiro. As equipes de São Paulo estão treinando há 15 dias. O Flamengo já tem um mês de tanto que está treinando. Vasco, Fluminense, o Atlético Mineiro e outras equipes. Os times de São Paulo entram numa grande desvantagem no Campeonato Brasileiro. Mas, voltando a falar de São Paulo e do Campeonato Paulista, o São Paulo, que para mim era o favorito, eu não sei se eu cheguei a falar com o Luiz Alexandre, mas para mim a final do Campeonato Paulista era São Paulo e Palmeiras. No meu ponto de vista, antes dos jogos voltarem, né? Por que o São Paulo? Porque o São Paulo manteve a mesma equipe, treinador, não perdeu nenhum jogador. Apenas o Antony. Antony, que foi negociado junto ao Feyenoord, né, o Ajax, né, o Ajax da Holanda. Mas assim, ele vinha oscilando entre ser titular e ser banco, já estava com a cabeça lá fora. Então, ou seja, o Diniz já não estava meio que contando muito com ele. Mas o time do São Paulo estava pronto para ganhar o Campeonato Paulista. Era um time que estava assim, saía na frente de todo mundo quando começou a temporada. Com a pandemia, essa paralisação e tudo aí, e aí essa desvantagem que aconteceu aí, no meu ponto de vista, enfim, as coisas não deram muito certo ontem no São Paulo. O time do São Paulo, aí incorre aquele erro do time do Diniz. Time do Diniz e time do Dorival Júnior. O time toca de lado e não chuta para gol. Se bem que o segundo gol do São Paulo foi feito por um ex-santista, o Vitor Bueno, chutando de fora do gol. Mas, Luiz Alexandre, você como bom São Paulino, queria que você falasse o que você achou do jogo. Pois é, né? Vexame, o desastre é a melhor palavra para aquele jogo de ontem, né? Acho que o São Paulino, mais do que nunca, sentiu mais nessa eliminação do que em qualquer outra, né? O São Paulo, desde 2011, sofreu aí 26 eliminações no mata-mata, né? Só que esse teve, eu acho que deixou o São Paulino mais revoltado, porque o Mirassol vinha com desmanche de 18 jogadores, né? Sendo que 8 eram titulares. Então, era meio assim que inconcebível a gente perder para o Mirassol, né? E como você disse, os cronistas esportivos aí, todo mundo falando que São Paulo era candidato ao título, era o favorito e tudo mais. Mas, infelizmente, o futebol tem dessas coisas, né? Tem. E outra situação. Agora tem uma situação também. Só golaço, né? Os 5 gols. O 3-2. O primeiro tempo, o jogo inteiro foi bom. O jogo foi muito agitado, muito corrido. E o primeiro tempo com 4 gols. O que fez 2 pelo Mirassol, ele também chegou agora, foi regularizado terça-feira, se eu não me engano. Não é isso? Fez 2 gols. Isso o mais revoltante, né? O pessoal fala assim, pô, o cara não jogou um mata-mata, o cara treinou com o São Paulo, que foi o primeiro jogo treino dele, vamos dizer assim, né? Então. Sabe o que acontece? O que acontece é a gente percebe aqui, eu estou em São Paulo, eu estou vivenciando, tem muitos amigos são paulinos, igual tem aí em Porto Velho mesmo, mas aqui tem muitos São Paulinos. A torcida do São Paulo é uma torcida que é acostumada com títulos. É acostumada a ver o São Paulo brigando lá em cima por títulos. E o São Paulo passou por um período, nessa década, por exemplo, de 2010 para cá, o Luiz Alexandre fala de 2011. Em 2012, teve aquele título da Sul-Americana, que ficou um negócio meio esquisito. Foi o único. O Tigres não voltou para o segundo tempo, né? Que os caras aprontaram, começaram a quebrar tudo o vestiário, os seguranças do São Paulo arrepiaram eles na borracha lá, e aí o time não voltou. Bom, enfim, o São Paulo ganhou, justamente o São Paulo já estava vencendo por 2-0, ia ser campeão de qualquer jeito, né? Mesmo que o Tigres voltasse, ia tomar mais gols, enfim. Mas o problema não é esse, o problema é que a Sul-Americana é uma Série B da Libertadores, né? Tipo, aquele que não vai bem, fica para recuperação, vai para a Sul-Americana, né? Não vai para a Libertadores, ele vai para a Sul-Americana, né? Então, o que acontece? O São Paulo foi campeão, com méritos e tal. Mas, de lá para cá, a questão política do São Paulo, aflorou. O São Paulo, por muito tempo, não teve oposição. E isso, por um lado, é bom, os saudosistas vão achar que isso é bom, porque tinha um general lá que se chamava
Juvenal Juvencio, o JJ, que ele mandava e desmandava e dava as cartas e fazia o quê? Só que isso está sendo prejudicial hoje para o São Paulo. O São Paulo foi um time que tem ali a sua eleição que é feita por conselheiros, o São Paulo não tem uma oposição, e isso foi se alongando. Até quando o Juvenal morreu, que há pouco tempo atrás morreu aí, mas já não estava mais. E o que aconteceu? O São Paulo, que se gabava, né, os torcedores do São Paulo, que era um time diferenciado, era isso, era aquilo, na verdade o São Paulo soberano, é igual, né? É igual qualquer outra equipe, qualquer clube de futebol, em que a roubalheira come solta, mas assim, em níveis assim absurdos. O que o presidente Carlos o Aidar fez na equipe do São Paulo foi um negócio vergonhoso. Colocou a namorada para intermediar, para vender placa de publicidade, uma confusão danada. E esse outro presidente que está aí agora, né, que tem um monte de denúncias aí de irregularidades, e ele não pode ser mais candidato à presidência, e tem outros que vão sair. Ou seja, o São Paulo é um time que vai recomeçar. É um time que tem um histórico muito rico, tem muitos títulos, é um time que já é grande, obviamente, é grande, tem um grande patrimônio, mas é um time que vive as mínguas de diretores incompetentes. E a torcida está sem paciência. A torcida não aguenta mais chegar e perder para Mirassol, e perder para RB, e perder para Penapolense, e perder para não sei quem. O time do São Paulo é isso, dá esses vexames assim, né? Mas isso não apaga a história que tem o tricolor paulista. Mas o torcedor do São Paulo está irritadíssimo. E não adianta fazer as coisas. Na raiva não vai fazer as coisas. Né? Tem que trocar, tem que fazer uma nova gestão, enfim. Isso é um ponto de vista que eu tenho aqui em relação ao que vem acontecendo no São Paulo. Eu não sei o que os São Paulinos acham, né? Mas eu sei que está todo mundo pé da vida, né? Essa é a grande verdade. É exatamente isso, Vanderlei. São Paulo praticamente dominou boa parte da primeira década, né? Foi aí tricampeão, triexa brasileiro, ganhou Libertadores, Mundial, Paulista, né? E nessa segunda década aí de 2010 para cá, a gente só acumulou um título que foi realmente da Sul-Americana. O Leco, que assumiu em 2015, né? Já teve 15 técnicos nessa gestão dele, uma coisa absurda, que realmente não tem como construir um trabalho, né, a nível de um futebol aí que a gente tinha na primeira década. Então, realmente, como você disse, São Paulo vai ter que recomeçar, reconstruir, né? Tem aí uma campanha eleitoral em andamento aí, por enquanto só tem o Júlio Casares que está metendo a cara, mas a outra chapa aí deve fazer lá para o dia 15 de agosto, se não me engano. Parece então vamos ver o que vai ser. Marco Aurélio Cunha, né? Isso, o Marco Aurélio, né? O meu medo... mas ele ainda não foi decidido na chapa dele se ele vai ser o presidente executivo, né? Ainda tem um Natel, tem um outro lado. Ele já saiu. Ele já saiu daquele cargo lá de futebol feminino na CBF. E o meu medo é que meu medo é que ele leve o mito, o Rogério Ceni lá do meu Fortaleza, de volta para o São Paulo. Isso aí é questão de tempo. Isso aí é questão de tempo. Exatamente. Apesar de não ter ido também para a final da Copa do Nordeste, e aí entra essa coisa da juventude, essa coisa do time estar treinando, estar correndo, porque, rapaz, o futebol hoje, se não tiver um corredorzinho, eu já achei o futebol tão bonito, lento, aquele toque e tudo, mas Vanderlei, e outra coisa, aí eu entro na história do São Paulo, que também me parece que não traz, mais aquele pessoal, Cotia, né, que é a base do São Paulo, Cotia, então, não é isso? É isso que eu ia falar agora. Isso que eu ia falar agora, não sei se o Luiz concorda comigo. O São Paulo, como outro... Qual Luiz? Não, falando para você aqui, vai estender para os dois aí. O que acontece? O São Paulo é inadmissível. Isso que eu acho que a torcedor fica na bronca. O São Paulo tem um centro de excelência que é de formadores de jogadores, igual tem o Santos, igual tem o Fluminense. Revela jogador, vende o jogador, vende até bem, né? São Paulo é um dos clubes que mais vende melhor jogadores aqui. Isso. Só que pega o dinheiro e contrata velho em fim de carreira pagando fortunas. Aquele Juan Fran, aquele rapaz foi um jogador de futebol. Quando ele sai da Europa, foi revelado pelo Real Madrid, jogou no Atlético de Madrid, já era um jogador lento. Esse rapaz não tem condições de jogar no futebol brasileiro. Ele não tem condições. E aí estão pagando aquele outro jogador, Alexandre Pato, porque para mim é um ex-jogador em atividade. Esse rapaz, quem contrata um cara desse aí, pode averiguar. Tem gente ganhando dinheiro com isso.
É inadmissível contratar um cara desse. Eu não sei qual que é a opinião do Luiz Alexandre, mas tem torcedor de São Paulo que acha que o Pato é uma maravilha. Meu amigo, um homem que ficou ontem plantado, não fez nada. Mas assim, me fala o jogo que o Alexandre Pato decidiu para o São Paulo. Ele nunca decidiu nada para o São Paulo. E aí trouxeram o Daniel Alves, pagando aí quase 2 milhões de reais. Para que isso? Contrato Sobe a 5 molecada? anos. Sobe a molecada, um cara com quase 40 anos de idade. É. Então, esse tipo de coisa que eu não engulo. Quando tem esse tipo de negociação, torcedores, tem mutreta. Alguém está ganhando dinheiro com isso. E não é o clube. Podem ter certeza disso aí. E o São Paulo vem correndo nesse erro ano após ano. Não, tem que montar um time para ser campeão. Juan Fran. Se ele fosse bom, não teria vindo de lá. Final de carreira completamente. Ele caminhou em campo ontem. A não ser que vocês tenham visto outro jogo, mas eu vi ele caminhando, com a mão na cintura. Eu entrevistei, o Luiz Alexandre não lembra. Acabei de entrevistar aqui antes da nossa gravação um jogador que foi campeão pelo Santos e pelo São Paulo, chamado Pita. Foi campeão pelo Santos em 78, campeão brasileiro pelo São Paulo e bicampeão paulista pelo São Paulo. Ele me falou a mesma coisa. Falou, cara, eu fiquei olhando ontem, tinha jogador do São Paulo com a mão na cintura. Pelo amor de Deus, né? Pita o canhoto, né? Botava onde queria. Um canhotinho ali, é ele mesmo. Não, é isso mesmo, Vanderlei. O São Paulo está sangrando, contratações erradíssimas, né? Pagando aí, como você diz aí, fortunas, e a gente só vê a dívida do São Paulo aumentar, né? Que já está mais de 500 milhões aí. Então, justamente por causa dessas contratações que não tiveram resultado algum, tanto de jogadores quanto de técnicos. Então, realmente a torcida está fula da vida com esses caras, né? E não tem mais espaço para o São Paulo para isso. Nós temos que reformular. Eu não digo assim, dar um reset nesse time, mas tem que reformular. Não adianta, tem que mudar a postura. Mas vamos falando em. Dar um F5, dar um reset nos caras aí. Mas falando eu acho que o São Paulo tem de bom essa parte social de clube, essa questão das embaixadas. Eu queria que você falasse um pouco da Embaixada Rondoniense de São Paulo aí. E eu sei que vocês fazem bastante coisas aí, de ação social, essas coisas. Conta um pouquinho pra gente aí, o que vocês estão fazendo aí. Vamos lá. Beleza. Nosso movimento São Paulino aqui iniciou em 2005, né, com o grupo São Paulinos de Rondônia, de Porto Velho. E em 2010, a gente lançou aí com um evento, junto com o blogueiro Daniel Perrone, que antigamente era do Globo Esporte, né? E lançamos aqui o livro dele, um evento com ele, e lançamos a Embaixada, né? A Embaixada, a princípio, para reunir os São Paulinos, e num caráter social, recreativo. Então, um dos fortes da nossa instituição são as ações sociais, né? Que a gente realiza desde o início. Nós temos aí Dia das Crianças, Natal Solidário, uma campanha de doação de sangue que acontece em todo o Brasil, que é o sangue vermelho, branco e preto, que inclusive é realizado juntamente com as outras embaixadas. Hoje somos em 10 no Brasil, né? E temos também um projeto chamado Embaixada Solidária. Esse projeto ele já atendeu, inclusive, aquelas vítimas das enchentes em 2014, né? Se não me engano, que foi aqui em Porto Velho. Já fez um trabalho com os idosos, né? E mais recentemente, agora já no meio dessa pandemia, a gente realizou o chamado Clássico dos Solidários, dentro do projeto Embaixada Solidária, que foi uma parceria que a gente fez com os palmeirenses aqui, o grupo Mancha Verde Porto Velho, e junto com eles a gente fez um clássico online, em que as pessoas contribuíam e a cada R$ 150 arrecadado era um gol, né? E a cada gol valia uma cesta básica que a gente está revertendo essas cestas básicas para a Casa Família Roseta. Então, essa foi a última ação que a gente fez agora, né, em meio à nossa pandemia. E no Natal Solidário a gente tem arrecadação de brinquedos, a gente realiza um torneio solidário entre as torcidas aqui em Porto Velho, justamente para arrecadar brinquedos e tudo mais. E a gente sempre trabalha com essa consciência social, né? E, claro, reúne os São Paulinos, temos a nossa sede para assistir o jogo, né? Torcer junto e resenhar junto. Então, é isso aí. Em 2014, a Embaixada
se tornou uma pessoa jurídica. A gente transformou a embaixada numa associação, com assembleia de fundação e tudo. Temos um estatuto, uma diretoria, né? Temos um site, embaixadaro.net, quem quiser acessar, conhecer, tem lá nosso estatuto, tem fotos dos eventos. Então, é uma instituição de São Paulinos e não uma torcida organizada, apesar de a gente se assistir e torcer junto, né? Então, é um ambiente tranquilo que vai vovô, vovó, recém-nascido, casados, solteiros, todo mundo junto, sem nenhum problema. Mas hoje como é que vocês estão... Desculpa, Luiz. Vocês estão assistindo o jogo como hoje? Porque hoje é cada um na sua casa. Era isso que eu ia perguntar. É virtual, né? Não, agora na pandemia nós tem um decreto do governo aí que proíbe, inclusive, abrir clubes recreativos, então a gente está torcendo de casa mesmo, né? E fazendo o trabalho online. Nós temos um programete aí na internet, no YouTube, que se chama Voz da Embaixada aí, que é uma forma que ele está promovendo de conversar com o São Paulino no pré-jogo, no pós-jogo. Ontem a gente fez esse trabalho, né? E fazendo esse trabalho por meio dos nossos canais nas redes sociais e também pelos grupos no WhatsApp e por aí. Pois é, esse é o nosso esporte.com hoje, 31 de julho, o último dia do mês de julho, e como o Luiz está falando aí, ele disse que não é embaixador, é um dos componentes fortes, e aí, como não tem essa coisa de estar aglomeração, vamos usar essa palavra, está usando tanto, e agora tem os protocolos, todo mundo assiste de casa, e o Luiz acabou de explicar que é através do YouTube, através da parte virtual. Mas mesmo assim, Luiz, a sede, ou melhor, onde você se reuniu, ali na Amazonas, continua ali a Embaixada São Paulina? Ali perto do Banco do Brasil da Amazonas? Não, a gente está agora ali na rua Benjamin Constant, entre Terreira Aranha e Marechal Deodoro, né, ali próximo à escola Laura Vicunha. Então, estamos bem ali perto do centro de Porto Velho, né, num salão de festas ali da Dulce Delícias. Então, nós estamos ali. Agora, com essa parada aí da pandemia, não temos nem previsão de retorno, né? Porque em Rondônia aqui o negócio está feio, o coronavírus aí. Está feio. Ainda estamos na faixa vermelha praticamente, né? Para ser para aquela amarela. Voltamos para a fase 2, né? Fase 2, isso. Que já mantém mais comércios fechados e tudo. E mesmo na fase 3 a gente não poderia abrir, né? E realmente está muito complicado de abrir, e a embaixada vai segurar até o fim aí, para que não ofereça o mínimo de perigo, para que o importante nesse momento é cuidar da saúde, né? Ô Luiz, o São Paulo ajuda vocês em alguma coisa? Qual que é o papel do São Paulo junto à embaixada aí? Ele fornece alguma coisa, enfim, o material, dá alguma estrutura, alguma ajuda, algum apoio? Como que é o São Paulo com relação a isso? Vanderlei, muito bem você ter tocado nisso aí, porque justamente estamos num processo importante, junto com as demais embaixadas. O São Paulo praticamente não dá atenção devida ao projeto das embaixadas, né? Foi iniciado justamente com Júlio Casares, que é um dos candidatos aí à presidência. Foi iniciado em 2009 com a Embaixada do Rio de Janeiro e a Embaixada Brasília. Depois disso, São Paulo meio que abandonou, né? Eles reconhecem o trabalho das embaixadas, mas não são oficiais. Com o Júlio Casares, inclusive, a gente soltou recentemente um manifesto aí de apoio. Ele vai oficializar essas embaixadas que estão juntas agora, entendeu? Então, é uma grande expectativa nossa que, a partir de 2021, a gente já tem um trabalho mais próximo com o clube aí, né? E, inclusive, com ações oficiais do clube em nosso estado, porque é difícil o São Paulo vir jogar aqui, não temos nem estádio praticamente, e a não ser que seja uma Copa do Brasil para o São Paulo vir aqui, né? Sim. Mas fora isso, que aliás é um título que o São Paulo não tem, né? Pois é. É porque a gente sempre está jogando Libertadores, né? Aí o Santo André tem. O Santo André tem uma Copa do Brasil. Mas agora Paulista de Jundiaí tem também. Mas agora a Copa do Brasil, a Copa do Brasil é pelo ranking, então não vem
tão cedo. Mas isso Por daí... exemplo, um time daqui, Não, mas agora... O maior campeão daqui, o Ji-Paraná, o maior campeão daqui, ele não consegue pegar um time de Série A como o São Paulo. Não, mas assim, agora mesmo, o que o Luiz Alexandre está falando é o seguinte, teve um tempo que o time que estava na Libertadores da América... Eu vi esse gato, eu estava ouvindo. O gatinho aí, né? Esse gato preto aqui deve ter dado azar. São Paulinho. Então, o time que disputava a Libertadores da América ficava fora da Copa do Brasil. E o São Paulo, de fato, ficou mesmo no anos 90, tempo, né? E isso, sempre disputava a Libertadores da América. O São Paulo é o time brasileiro que mais participou de Libertadores, né? Isso. Aí ganhou 3, né? Igual o Santos, igual o Grêmio, enfim, já foi uma diferença. Hoje já não é tão... Vanderlei, aqui a gente dando uma aqui puxando mais para o lado do torcedor, né? A gente costuma dizer, estamos dando 10 anos para os rivais aí nos alcançar, mas tá difícil, bicho. Continuamos ainda no ranking de títulos aí da Conmebol, né? O que mais títulos mundiais tem, então, porra, os caras não conseguem alcançar. E temos 20, e são mais novos, né? Temos aí 20 anos mais novos com a maioria dos clubes centenários aí. Realmente, diga, Luiz. Vanderlei Correia, o tempo urge. O tempo urge! Mas é isso. Ô Luiz, tem mais alguma coisa que você queira falar aí a respeito da embaixada? Pra gente fechar aqui? Primeiramente, a gente convida os São Paulinos aí que não conhecem a embaixada, né, a estar pesquisando aí na internet Embaixada RO, que vai achar nossas redes sociais, né, e aproveitando também para agradecer esses ilustres nomes da nossa imprensa esportiva, que é o Luiz Carlos Pereira, Vanderlei Correia, meu amigo de longa data, né, e dizer que estamos sempre à disposição e deixo o nosso abraço aí para os amigos aí do Rondônia ao Vivo, Paulo Andreoli e companhia. Beleza, Luiz. E mandar um abraço para o Felipe Corona, também outro São Paulino, daqueles bem roxos. Ele participa com a gente também na embaixada, grande colaborador nosso lá. Valeu, Luiz. Valeu, Vanderlei. Eu vou encerrar minha participação, você encerra o programa e depois tem a foto oficial, né? Porque o Luiz aí é tapete vermelho, hein? Vermelho, preto e branco. Duas raquetadas aqui no final do programa. Recebi agora há pouco. O nome do novo técnico do Real Ariquemes deverá, ainda vou botar esse deverá, né? Essa condicional, até porque a fonte que me passou, 99% de probabilidade de ser Álvaro Miqueias. Aí eu tinha colocado que tinha a letra E no nome, né? E aí estão me perguntando já aqui no Zap, cadê o E? Miqueias tem E no meio, né? Não errei. Álvaro Miqueias, que é do Atlético do Acre, né? Fez muito bonito lá no vizinho estado aqui do Acre e deverá se apresentar hoje, sexta-feira, estamos gravando na quinta, hoje, sexta-feira, 9 da manhã, ele será apresentado juntamente com Alisson Albino, que é o gerente oficial, gerente de futebol, e os dois serão apresentados, e talvez alguns atletas, até porque aqui também, com essa pandemia, foi todo mundo embora, e o Real Ariquemes vai ter que fazer uma reengenharia para poder disputar a semifinal do campeonato rondoniense. Outra informação que acabei de receber é que no amistoso contra o Vasco da Gama, o Porto Velho Esporte Clube parece que teve um jogador que saiu seriamente contundido. Me passaram essa informação aqui, eu não tenho nome, só estou falando aqui qual foi o time, nem quem foi o atleta, até porque quem me passou a notícia não deve ser fake. Mais uma vez, Luiz Alexandre, obrigado. Torcedor, torcedora. Segunda-feira de volta no Bate-Canal. Eu, Vanderlei Correia, e com mais um convidado especial. Vanderlei, é com você, Vanderlei. Um abraço, Paulo Andreoli. Tchau, Luiz. Luiz Alexandre, prazer falar com você mais uma vez. Grande abraço. Abraço na patroa lá. Dani, boa recuperação para ela. E valeu, garoto. Um ótimo final de semana a todos vocês. Segunda-feira estamos de volta aqui nesse mesmo Bate-Canal, nesse mesmo Bate-Horário, já com os semifinalistas do Campeonato Paulista. Tchau, tchau. Até segunda.